Stanley Pines nasceu em Nova Jersey cerca de 15 minutos depois do seu irmão gêmeo Stanford Pines. Desde o início, os dois irmãos compartilhavam uma vida cheia de aventuras e desafios. Quando ainda eram jovens, eles exploravam cavernas, onde encontraram um barco lá dentro. No entanto, enquanto desfrutavam de uma aventura, foram assediados por vários garotos da idade deles ali. O bullying se tornou tão intenso que o pai do Stan decidiu matricular ele em aulas de boxe para que ele pudesse se defender. Já na adolescência, o Stan acabou usando as suas habilidades de luta para defender uma garota de um ladrão, o que conquistou o coração de Carla. No entanto, o relacionamento deles não durou muito, porque Carla se interessou por música hippie e acabou se envolvendo com outro garoto. Desde pequeno, Stan sempre viveu na sombra do seu irmão Stanford. O Stanford sempre se destacou como um gênio, era excelente em tudo o que fazia, o que deixava o seu pai muito orgulhoso. Quando Stanford teve a chance de ganhar uma bolsa de estudos, seu pai viu uma oportunidade de enriquecer, chegando a acreditar que poderiam se tornar milionários. No entanto, Stan, sentindo uma mistura de ódio e inveja do seu irmão, sabotou acidentalmente o projeto de ciências do Ford ao bater na mesa e causar danos significativos nele. Esse erro custou à família a possibilidade de ganhar milhões, e como resultado, o pai do Stan expulsou ele de casa, exigindo que ele voltasse ali só depois de alcançar o sucesso financeiro. Esse foi o último recado dado ao Stan. Ele deveria se redimir e trazer orgulho à família. Stan, agora sem lar, acabou enfrentando muitas dificuldades econômicas. Começou a viajar pelos Estados Unidos como vendedor ambulante e tentou vender diversos produtos como chinelos, grampos de cabelo, band-aids, sempre usando nomes engenhosos ali para os seus itens. Por conta da sua natureza meio golpista, ele estava constantemente mudando de identidade e acabou sendo rejeitado em 32 dos 50 estados dos Estados Unidos. Durante esse período, ele foi preso pelo menos 3 vezes, inclusive em uma prisão na Colômbia. Embora essa última prisão pareça uma história um tanto quanto exagerada, foi uma experiência que o Stan mencionou com certo orgulho, porque nem todos têm a oportunidade de falar sobre seus pais e referências ali das suas séries favoritas. Depois de todos esses eventos, a jornada do Stan ainda estava longe de terminar. Em 1983, ele recebeu um convite do seu irmão Ford, que o convidou para visitá-lo em Gravity Falls. Stan chegou à cidade de Oregon entre janeiro e meados de março, pouco depois dos incidentes com o Fiddle Ford McGuggett. No entanto, em vez de uma recepção calorosa, o Stan encontrou o Ford deteriorado, cujo único pedido era que o Stan o ajudasse a esconder um livro número 1. O reencontro dos irmãos rapidamente se transformou num conflito absurdo, levando a uma luta física entre os dois, e essa briga culminou num acidente catastrófico, resultando na absorção do Ford pelo portal interdimensional que ele tinha criado. A partir desse momento, o Stan começou a procurar uma maneira de reativar esse portal, mas sem sucesso. Para esconder a sua identidade e se proteger, o Stan então forjou a sua própria morte em um acidente de carro e assumiu o papel do seu irmão, Stanford Pine. Durante esse período, ele criou a Cabana do Mistério em Gravity Falls, aproveitando a popularidade do irmão e o mistério também do lugar, que atraía visitantes e gerava cada vez mais renda. Vale lembrar que o Stan sempre foi um gênio em golpes e negócios, e apesar das dificuldades, esse foi um momento essencial para estabelecer a Cabana do Mistério como uma atração na cidade. Com a Cabana do Mistério agora estabelecida, o Stan contratava funcionários e fez a melhor das atrações turísticas. A história começou a se desenrolar mais ainda com a chegada de Dipper e Mabel Pines em Gravity Falls. Stan continuou tentando manter o segredo enquanto administrava a cabana, mas logo no início, depois de receber os sobrinhos, Stan deu a cada um uma tarefa, incluindo pendurar cartazes publicitários nessa floresta. Durante esse episódio, Mabel apresenta seu novo namorado, Norman, que acaba sendo a torre de gnomos disfarçado de garoto. Essa situação desencadeia uma série de eventos no Dipper e Mabel enfrentando ameaças dos gnomos. Desde o início, já era possível adivinhar que Gravity Falls não era o que parecia ser. Mesmo que Stan, de alguma forma curiosa, muitas vezes se mostrasse incrédulo quanto a esses acontecimentos, as coisas não eram bem assim. Depois de certos eventos, Stan então organizou um dia em família para passar um tempo com Dipper e Mabel. Embora ele tente tornar o dia especial para os gêmeos, ele decide seguir o seu próprio caminho, achando chato pescar como um velho e preferindo ler um livro de piadas. A partir disso, vários outros eventos começam a ocorrer, incluindo o encontro com o monstro do lago. Depois de uma certa conversa ali com outra pessoa lá na cidade, os gêmeos percebem um erro de terem abandonado o dia em família com o tio. No final, nós vemos Stan recebendo eles de braços abertos mais uma vez. Algo importante na personalidade do Stan é revelado nesse momento. Apesar da sua infância difícil e de ter sido ignorado pela sua família, ele sempre mostrou carinho pelos seus, e essa não seria a última vez que a gente veria esse afeto. Stan ficou entusiasmado com a abertura do Museu de Cera e a Cabana do Mistério também, fazendo um grande esforço para atrair mais visitantes e aumentar os lucros, com a ajuda de Mabel, que criou uma figura de cera inspirada no seu tio Stan. Depois desse evento, Stan organizou uma cerimônia de reabertura para esse museu. No entanto, o evento não atende completamente as expectativas das pessoas, já que tinha sido prometidos pizzas grátis, e não tinha. Sabendo que o Stan era um gênio dos golpes, o público acaba levando o lucro com essa promessa não cumprida. Quando a figura de cera do Stan amanhece sem cabeça,
pareça, no dia seguinte, ele organiza um serviço memorial para sua figura, que era a figura favorita, embora o evento ainda seja mais uma tentativa de mostrar respeito. A perda da figura de cera afeta o Stan visivelmente, mas apesar de parecer um detalhe irrelevante, isso reflete uma realidade mais profunda. Depois da perda do seu irmão gêmeo, sabemos que Stan dedica todos os seus anos de vida para encontrar uma maneira de trazer ele de volta, e ele visitava o portal todas as noites, esperando fazer algum progresso e se aproximar do dia esperado do seu retorno. Atualmente, o Stan ainda estava ocupado com alguns problemas na Cabana do Mistério e mantém uma política rigorosa de não permitir que a sua família visitasse o Museu de Gideon, devido ao histórico de conflitos entre eles. Depois de descobrir sobre o relacionamento de Mabel e Gideon, aí o Stan ficou muito bravo ao ver Mabel por um tempo com ele, decidindo então confrontar o Gideon na sua casa. Mas ele acaba sendo manipulado por Butch, que é o pai do Gideon, que faz acreditar que o casamento entre Mabel e Gideon seriam benéficos ao ponto de vista comercial. Isso leva o Stan a uma decisão complicada, mas no fim ele escolhe o lado do dinheiro. No entanto, nada disso no final se concretiza. Os gêmeos acabam brigando com Gideon, rompendo o amuleto dos poderes ali, e esse confronto também encerra o relacionamento entre as duas famílias e destrói a possibilidade do Stan se tornar milionário. Algo que afeta profundamente ele de novo, porque a família sempre considerou ele um fracasso até que ele pudesse alcançar o sucesso financeiro ou se tornar alguém importante. Stan tenta vender um óculos de cristal para um cliente, mostrando que seu desespero estava muito alto e ele queria encontrar maneiras de gerar renda. Ele também fez tentativas desajeitadas de flertar com a linda Susan num restaurante, revelando que ele tem sentimentos por ela, mas é incapaz de manter uma boa conversa sem dizer algo sem sentido, o que acaba frustrando ele. Isso acaba sendo curioso, já que quando jovem, o Stan era um Dom Juan, que sabia justamente como interagir com as garotas, mas esse fato acaba mostrando que o passar dos anos, sem falar com as mulheres, acabou mudando um pouquinho o lado dele. O cara focou em outras prioridades. O Stan organiza uma festa então, na esperança de atrair jovens para poder gastar dinheiro na Cabana do Mistério. Ele pede ao Dipper para fazer algumas coisas ali, panfletos para divulgar esse evento, e mesmo com o Dipper planejando ir à loja, o Stan sugere usar fotocópias da cabana. Toda essa festa e as várias coisas que o Stan fez ao longo da temporada estavam relacionadas ao simples desejo de ganhar dinheiro, embora isso só fosse revelado mais tarde. Stan e as crianças acabaram presos no trânsito durante o dia dos pioneiros de Gravity Falls então. Eles tentaram escapar, mas são todos cercados por uma carruagem puxada por cavalo, e Stan explica que o Stan acaba explicando os gêmeos sobre o feriado, mas deixa claro que não está interessado em participar da cerimônia de abertura. Quando o carro dele fica preso na lama, ele tenta obter a ajuda do Steve, mas fica frustrado ao ver que ele está comprometido com seu personagem do século XVII. Stan acaba sendo preso então no dispositivo medieval. Ao longo do episódio ele se mostra firme nos seus pensamentos, mesmo quando isso coloca em conflito com a multidão. Depois desse evento, Stan organiza uma feira na Cabana do Mistério, que é claramente uma das mais baratas possíveis, e pede aos gêmeos para colocarem certificados de inspeção falsos ali nas atrações para evitar problemas. A ambição do Stan é cada vez mais evidente, e Gideon tenta se aproveitar disso, criando armadilhas para enganar ele, fazer ele cair nos seus truques. Gideon sempre tentou destruir a Cabana do Mistério, mas o Stan, com toda a sua experiência de vida como vigarista, surpreendeu todos ao não cair nos truques do Gideon. Naquela época, os fãs ainda não sabiam sobre a história oculta do Stan, e esses pequenos detalhes me levaram a uma teoria tão forte que poderia mudar a maneira como nós vemos Gravity Falls para sempre, cara. O episódio que fortaleceria ainda mais o mistério e a curiosidade por trás da vida do Stan seria o episódio onde Mabel desafia o seu tio. Nesse episódio, Mabel não concordava com a rigidez que o Stan estava tendo com relação aos funcionários, então eles fizeram uma aposta para ver quem conseguiria ganhar mais dinheiro fazendo o trabalho do Stan, já que segundo a Mabel seria muito fácil. Mas o importante aqui foi perceber que o Stan não era apenas um vigarista, mas também um gênio dos negócios. Ele demonstrava uma inteligência em situações triviais, como, sei lá, responder perguntas de concurso, tipo, de quem quer ser um milionário. Ele estava prestes a ganhar um grande prêmio, mas errou quando perguntou qual palavra se usa para pedir algo educadamente. E ele respondeu incorretamente 2 vezes com a palavra namorada, o que surpreendeu a todos. Ele explicou aos gêmeos que a palavra como essas atraem dinheiro, enfatizando a importância de aprender coisas que parecem inúteis, mas que logo fariam sentido. Até esse ponto, Stan parecia um homem comum, um simples vigarista e empresário normal. Só que houve uma ocasião em que ele tentou ensinar a Mabel a manipular a polícia, fazendo-a acreditar que algo tinha sido prescrito por um médico. Isso fez os gêmeos perceberem que o seu tio era um completo golpista, uma pessoa imoral, apesar de já saberem disso. Foi a primeira vez que Mabel realmente parou para pensar e questionar suas atitudes, especialmente quando viu ele pintando pedras para fazer elas parecerem pepitas de ouro. Quando Mabel perguntou por que ele mentia, Stan disse que às vezes era necessário mentir. Mais tarde, Mabel substituiu as suas dentaduras por dentes de ouro, forçando-se a dizer a verdade. Foi aí que o Stan começou a revelar os segredos obscuros, como o contrabando de animais em extinção e fraudes fiscais.
O importante aqui é que o Stan revelou ser alguém que não sentia empatia pelos outros e carências emocionais morais, o que explicava que ele sempre foi uma pessoa incapaz de entender conceitos básicos, como ser amigável ou talvez se importar em enganar milhões de pessoas, mesmo que isso causasse danos aos seus produtos falsificados. Contudo, desde a chegada dos seus sobrinhos a Gravity Falls, o Stan começou a mudar, e aos poucos ele se tornou uma pessoa melhor. A grande questão é, por que, mesmo sendo o mestre do crime, o Stan tentou demonstrar um amor e apreço pelos seus sobrinhos através de grandes momentos e conselhos? Mesmo que não fosse a melhor figura para ensinar os valores corretos, ele tentava passar para os gêmeos ali como era viver a sua vida. E depois de muitos episódios, percebemos que o Stan, no fundo, não era uma pessoa ruim. Isso ficou claro no episódio onde os meninos entram na mente do Stan. Dipper vê uma lembrança do seu tio e percebe que o Stan realmente pensa sobre ele. Ao ver a memória, o Dipper acredita que o tio vê como um perdedor, o que faz pensar que Stan realmente não sente amor ou apreço a ninguém, sendo apenas um manipulador ambicioso. E esse pensamento, no entanto, muda quando Dipper se reconecta com essa memória e percebe que o Stan não estava se referindo a ele, mas a si mesmo. Ele lembrava como os outros tratavam como um fraco e perdedor. A única demonstração de apreço que o Stan recordava era do pai colocando ele em aulas de boxe justamente para que ele pudesse se defender. E essa revelação acaba esclarecendo muitas dúvidas sobre a personalidade do Stan, um homem que durante toda a vida acreditou que chorar era para os fracos e que o importante era conseguir o que queria, independente de passar por cima dos outros com seus próprios valores morais. Mesmo que o Stan continuasse a ser um imoralista na série, o episódio colocaria frente a frente com as consequências de suas ações egoístas seria o episódio Porquinho ou Vida. Nesse episódio, Mabel deixa o seu tio encarregado ali de cuidar de um porquinho. No entanto, o porco acaba comendo algumas espigas de milho ali de uma atração turística do Stan, o que faz as pessoas perceberem o golpe e irem embora. Stan tenta se livrar da situação, mas acaba sendo levado por um pterodátilo. Stan mente para Mabel dizendo que fez o possível para evitar a perda do porquinho. Embora Mabel acredite nele, ambos decidem ir sozinhos para a igreja abandonada para que eles possam procurar o porco. Lá, eles descobrem dinossauros congelados e Stan, como sempre, pensa em transformar isso numa atração turística. Nesse momento, Mabel fica furiosa ao perceber que o seu tio mentiu e estava agindo de uma forma egoísta e interesseira. Por isso, ela decide parar de falar com ele por um tempo. Quando o pterodátilo devolve o Stan, ele sugere a Mabel se disfarçar de porco para distraí-lo no final. Mabel consegue resgatar o porquinho e, apesar de todos os esforços do Stan para protegê-lo, ambos acabam presos numa mina pré-histórica. Durante esse tempo, Stan começa a perceber que a felicidade de Mabel é importante, tão importante quanto a sua. Ele transforma a sua mentira em uma verdade heróica, lutando contra o pterodátilo para proteger o porquinho. Foi assim que o Stan começou a entender que o verdadeiro valor da vida vai muito além da economia. A felicidade da sua família e proteger aqueles que ama é muito mais valioso do que qualquer coisa que foi ensinado a ele no passado. Tudo isso, no entanto, estava prestes a mudar para sempre. O dia mais esperado estava prestes a chegar. Depois do incidente com um insuportável gnomo, Stan guarda o diário de Dipper sobre a desculpa de que era apenas um livro de fantasia. Porém, à noite, ele entra na sala secreta em algum lugar para esconder os maiores segredos de Gravity Falls e não foi surpresa descobrir que todo esse tempo o diário número 1 estava nas mãos do Stan. Durante todo o verão, o Stan conseguiu enganar a todos, fingindo não acreditar nos mistérios de Gravity Falls. Agora, com 3 diários em mãos, ele estava prestes a alcançar o seu grande objetivo na vida. Stan rouba produtos químicos tóxicos e uma instalação governamental para alimentar o portal de Stanford enquanto passava tempo com os gêmeos e assistia a todos os fogos de artifício. Eles lutavam pelo desejo de reativar esse portal. No entanto, ele acaba sendo preso por agentes do governo por roubo dos produtos químicos e os agentes o interrogam, enquanto os gêmeos acreditam na inocência do Stan. Desesperado para escapar, ele vê a contagem regressiva do portal se aproximando ao fim. Aproveitando uma distorção gravitacional, ele consegue fugir dos agentes e volta para a cabana do mistério a tempo de impedir que o Dipper desligue o portal. Os meninos estavam prestes a desligar o portal quando o tio Stan era interrogado e o Dipper e Mabel tentaram limpar o nome do tio, mas logo perceberam que não era o que parecia ser. Eles encontraram vários nomes e credenciais falsas que ele usava, como Forrester, Andrew, Osho, Gansos, e entre os documentos falsos tinha até uma nota de jornal anunciando a suposta morte do Stan. Com essas descobertas, os meninos poderiam desconfiar do seu tio, quem ele realmente era, e se questionar se ele realmente era quem ele dizia ser. É interessante notar que desde o primeiro episódio, o Stan sempre repetiu a frase do diário, não confie em ninguém. Agora, nos eventos atuais, o Stan alcança os meninos antes que eles consigam desligar o portal e tenta convencer eles de que nada é o que parece. Mas Dipper permanece incrédulo, achando que o seu tio não era realmente o seu tio e que o portal era uma máquina que poderia destruir o universo. O Stan, pela primeira vez, demonstra sentimentos verdadeiros. Ele sente o desespero esmagador ao ver que
todo o seu esforço, tudo que ele fez estava prestes a ser perdido. O futuro do Stan estava nas mãos de Mabel. Durante toda a discussão, o Stan tenta convencer ela, dizendo que tudo que ele fez foi pela família, pedindo que ela acreditasse nele. E ele afirma que seu único interesse sempre foi o bem da família. Essa frase pode até parecer simples, mas tem um peso gigantesco na história do Stan. Tudo que ele fez foi motivado pela proteção da família. Mabel percebe a sinceridade do seu tio quando ele usa a palavra por favor, algo que nunca tinha sido pronunciado por Stan antes durante toda a série, e esse pequeno gesto, vindo de um dos maiores trapaceiros da América, refletiu a sinceridade. De repente, surge uma figura estranha por trás desse portal, com passos imponentes. Essa figura colocou as suas mãos ali de 6 dedos sobre o seu diário, e todos ficaram maravilhados e perguntaram quem era. Stan então revela que esse homem era o seu irmão, o autor dos diários. O suspense chega ao fim quando Stan se apresenta como Stanley, seu nome verdadeiro, e tenta abraçar o seu irmão com felicidade, mas é recebido com um soco. Stanford culpa ele por tudo o que aconteceu, e embora Stanley não esperasse a reação, seu maior desejo na vida já tinha sido realizado. Ele estava reunido com seu irmão. No entanto, a que custo? Será que realmente valeu a pena se sacrificar tanto? Para ele, o importante era ter o seu irmão de volta, mesmo depois de tantos anos separados. Algum tempo depois da chegada do seu irmão, o Stan retornou às suas aventuras familiares. Ele finalmente começou a se comunicar melhor com seu sobrinho, como nunca tinha feito antes. E durante a viagem, Stan deu dicas ali sobre como falar com as garotas, e suas orientações acabaram sendo surpreendentemente eficazes. Além disso, ele acaba se tornando mais expressivo, mostrando o seu lado mais sensível e amoroso. Isso fica evidente no episódio de Dipper e Mabel contra o futuro, quando Stan vê Mabel ali, desanimada, e tenta animar ela de uma forma mais gentil. Ele conforta ela, dizendo que ela sempre poderá contar com o irmão, tanto nos bons quanto nos maus momentos. No entanto, essa discussão dos gêmeos aí começa, levando a eventos do Armageddon. Durante essa luta contra os capangas do Bill, a equipe de resgate, incluindo o Stan, invade o castelo do Bill para salvar o Ford, e quando os meninos formam um círculo do Zodíaco, Stan é o último a entrar. Ele finalmente se abre com o irmão, expressando a sua decepção por ter passado mais de 30 anos tentando resgatá-lo, sem nunca receber um agradecimento. Ford, mesmo que tente agradecer, faz isso tudo sem entusiasmo e corrige a gramática do Stan durante a conversa, o que provoca uma nova briga entre os irmãos. Isso acaba arruinando a formação do Zodíaco, dando a Bill a oportunidade de assumir o controle novamente. Tudo estava tão perto de acabar, e o Stan acaba se arrependendo de todas as decisões que ele tomou durante o Armageddon e aceita a afirmação do seu pai de que ele era um fracasso completo. Ele reconhece que a única maneira de derrotar o Bill é excluir ele quando estiver na mente de alguém. Lembram quando eu disse que no início do vídeo, para gravarem a frase de que o pai do Stanley disse que era a última vez que ele viu, para ele não voltar até conseguir o sucesso econômico? Pois é, a ambição do Stan para calar a boca do seu pai levou ele a se afundar em diversas prisões problemáticas fiscais. O seu desejo de ter aquele sucesso, acima de qualquer moral, infelizmente ele nunca conseguiu chegar na linha de chegada disso daí. Ele acabou sendo uma pessoa que nunca alcançou nada relevante, sempre vivendo na sombra do seu irmão e nunca conseguiu ser nem metade do que a família esperava. Então, determinadamente, o Stan joga a última carta que ele tinha, muito mais valor do que qualquer sucesso econômico: se sacrificar pela família. Ele sabe que com isso, pela primeira vez na vida, ele poderia sentir que ele estava fazendo algo relevante para o mundo. Talvez com esse sacrifício, ele não seria mais lembrado como um fracasso. Nos últimos momentos do Stan Pines, ele sacrifica sua própria mente para salvar a família e o mundo. Nem todo o dinheiro, fama ou poder poderiam competir com a força de um homem tentando proteger aqueles que ama. Antes de perder a memória, o Stan olha para uma foto da sua família e diz uma frase significativa. Antes dele ser consumido pelo fogo, ele falou: "Eu fiz algo certo, afinal." E todas as tentativas da família de ajudar ele, o tio Stan recupera parcialmente a sua memória. Ford então apresenta novas anomalias no Oceano Ártico e convida o Stan para acompanhar ele numa nova aventura, que lhes permite finalmente realizar o sonho de viajarem juntos pelo mundo. Stan diz a frase memorável: "Nunca é tarde para realizar os seus sonhos." E a vida de Stan Pine pode facilmente ser uma das mais curiosas e, de certa forma, uma das mais tristes da história de Gravity Falls. Ele revela um desejo de um menino de se sentir no nível do seu irmão, alguém que por muito tempo estava na frente dele e que, ao menos uma vez, teria reconhecido o seu esforço, Mas depois de tantos tropeços, ele finalmente pôde sentir que a vida tinha algum valor completamente diferente do que ele imaginava que tinha. E assim, nós finalizamos a história de Stanley Pines aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de Gravity Falls. Então, se gostou, cara, capricha no likezão, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho também para acompanhar muito mais histórias, não só de Gravity Falls, de outros desenhos que a gente vai trazendo teorias incríveis aqui, beleza? Aquele forte abraço e tamo junto, até a próxima. Valeu!